Olá, amado irmão, amada irmã, a paz de Jesus, o amor de Maria, o fogo e a graça do Espírito Santo. Que alegria, mais um dia, seja muito bem-vindo ao nosso desafio da Bíblia. Já peço para você, se inscreva se você ainda não está conosco, deixa o like no final, não esqueça de apertar no joinha aí e também de deixar um comentário. Não esqueça também de fazer o seu comentário, se apresentar, faça a sua partilha aí também, digitando, escrevendo, para que a gente veja e interaja com você. E também compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. De seu irmão, ministro, também da palavra, Rony, o observador. E nós estamos unidos e reunidos em um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que tudo aquilo que fizermos comece e termine em vós. Nada para nós, Senhor, tudo para Ti, agora e para tudo sempre. Amém. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Capítulo 19, versículo do 9 ao 11, que diz assim: entrou novamente no pretório e perguntou a Jesus: donde és tu? Mas Jesus não lhe respondeu. Pilatos então lhe disse: Tu não me respondes? Não sabes que tenho poder para te soltar e para te crucificar? Respondeu Jesus: não terias poder algum sobre mim, se de cima não te fora dado. Por isso quem me entregou a ti tem pecado maior. Palavra da nossa salvação, glória a vós, Senhor. Queridos, veja os vídeos passados para você entrar nesse itinerário, nessa sequência. É uma sequência, todos os dias aqui nós meditamos 2, 3 versículos da palavra de Deus e já estamos bastante avançados, pois o desafio da Bíblia consiste em nós lermos a palavra de Deus completa. E nós estamos aqui na paixão de Cristo. Jesus já tinha sido flagelado, Jesus já estava coroado de espinho, Jesus já estava com o manto de púrpura ensopado com o seu sangue glorioso e poderoso. Jesus já estava aqui, já tinha sido espancado, esbofeteado. Jesus estava aqui sofrido, o homem das dores, que o profeta Isaías profetizou a respeito. E aqui Pilatos, não encontrando nenhum motivo pelo qual Jesus era acusado, aqueles homens pediram para que ele fosse crucificado, pediram para que ele fosse condenado à morte e morte de cruz. Mas Pilatos não encontrava nele crime algum. E aí Pilatos mais uma vez entra novamente no pretório e pergunta a Jesus: donde és tu? Essa pergunta, de onde Jesus é de verdade? De onde Deus é? De onde Ele vem? Quem é Deus para mim? Quem é Deus para você? Eis a pergunta que muitos que teimam em não acreditar. Quem és tu? Quem é Jesus? Este homem que só veio pregar o amor, esse homem que só veio curar os corações, esse homem que veio trazer salvação. E as pessoas, os líderes religiosos da época, quiseram e executaram a morte de Jesus. Um homem que só fez o bem, e pelo bem que ele fez, ele pagou, nesse sentido, o mal que causaram a ele. Quem és tu? Essa pergunta precisa encontrar resposta dentro de mim e dentro de você. Quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para você? Nós podemos dizer aqui: Ele é nosso Senhor, Ele é nosso Salvador, Ele é Jesus, Ele é o meu mestre. Eu pergunto a você, mas essas palavras condiz com a vida, o que realmente Ele é, na minha vida e na sua vida? É necessário percebermos isso e encontrarmos essa resposta: quem é Jesus para mim? Que lugar Jesus ocupa no meu e no seu coração? É necessário encontrarmos essas respostas. E aí ele vai dizer: mas Jesus ficou calado. Ora, porque Jesus já tinha dito quem Ele era. Jesus era rei. Jesus tinha dito que Ele é rei, que o seu reino não é deste mundo. E Pilatos, ainda confuso ali, sem entender o que aqueles homens queriam que ele fizesse realmente. Jesus fica calado. Pilatos então lhe disse: tu não me respondes? Não sabes que tenho poder para te soltar e para te crucificar? Alguém que tem poder. Querido, olha aqui, não existe nenhuma forma de manipularmos Deus. Deus é Deus, ninguém tem poder sobre Deus não. A gente encontra muitas vezes em alguns irmãos, ou muitas vezes em ramificações cristãs, pessoas que autorizam, determinam: eu determino que você seja curado, eu determino que você seja isso, que você faça isso, faça aquilo outro. Quem você pensa que é para dar ordem a Deus?
Quem você pensa que é para achar que você está acima de Deus? Então, quem Pilatos também achava que era? Será que Pilatos tinha algum poder? Humanamente falando, sim. E Pilatos aqui se acovardou. Pilatos se acovardou. Quantas e quantas vezes a gente se acovarda em dar testemunho de Cristo Jesus? Quantas e quantas vezes a gente deixa de buscar a Deus, deixa de confessar, de ir à missa, de ir para um grupo de oração, de ir para a pastoral, de ir para servir de alguma forma, e a gente se acovarda. A palavra é muito clara: aquele que não der testemunho diante dos homens ao meu respeito, eu também não darei testemunho a respeito de você diante do Pai que está no céu. A graça de poder dar testemunho, a graça de não se acovardar. E nós estamos vivendo tempos difíceis no que diz respeito ao cristianismo, principalmente em alguns países em que é difícil se viver a fé cristã, não é? Mas existem muitas pessoas aguerridas, pessoas corajosas, existem muitas pessoas que se preparam, por assim dizer, para o tempo da grande tribulação, da grande perseguição. Quando nós formos, se por acaso, porventura, em vida nós estivermos aqui, chegar uma perseguição aos cristãos, de forma velada que já tem, mas se vier de forma concreta, como nós agiríamos? Como você agiria? Como eu agiria? Será que nós temos realmente uma fé concreta, digna de fé, realmente? Então Pilatos fez essa pergunta e disse que tinha esse poder diante dos seus acusadores de soltar ou de crucificar Jesus. E Jesus vai responder a ele: não terias poder nenhum sobre mim se de cima não te fosse dado. E aqui, gente, preste atenção à questão da autoridade. Toda autoridade é constituída por Deus, seja ela religiosa, seja ela social, seja ela política. Toda autoridade é constituída por Deus. O que a gente vê é quando uma autoridade deixa-se conduzir por Deus ou não. Por exemplo, já aconteceu muitas atrocidades no mundo com relação a líderes políticos, Um deles, o mais emblemático, Hitler, Hitler era uma pessoa inteligentíssima, mas ele usou mal a sua inteligência. Ele não usou da sua inteligência em prol do crescimento das pessoas, pelo contrário, ele usou da sua inteligência para matar, para criar esse movimento tão tenebroso que aconteceu. Então, mas Hitler foi alguém construído por Deus, estava ali, foi permissão de Deus, sim, não estranho dizer isso, mas a forma com que ele usou da sua inteligência, o poder que ele tinha nas mãos, ele usou mal. Pilatos estava ali, uma autoridade constituída por Deus, ele não estaria ali se não fosse permissão do alto. É bíblico isto, é bíblico, Então, da mesma forma a gente vê na nossa sociedade, por exemplo, político, presidente, governador, prefeito, não importa, todos constituídos por Deus, quer queira, quer não queira, mas a forma com que eles conduzem, aí é diferente. Será que está conduzindo conforme os princípios e valores evangélicos ou não? Porém, cada um há de prestar contas diante de Deus. Por isso que Jesus vai terminando dizendo: pois isso não te fora dado. Por isso, quem me entregou a ti tem pecado maior. Aqueles que entregaram Jesus tinham um pecado muito maior do que aquele que iria executar a pena dada a Jesus. Pilatos teve um pecado. Qual foi o pecado de Pilatos? O pecado da covardia, o pecado da omissão, o pecado de não acreditar na verdade que estava diante dele, o pecado de não testemunhar, de não tomar partido por Jesus. Mas tudo isso precisava acontecer para se cumprir as Escrituras, Mas aqueles que entregaram, o pecado deles era muito maior. Por isso que Jesus vai dizer: ai daqueles que fizer cair, nem que seja um dos meus pequeninos. Seria melhor para você amarrar uma pedra de moinho no pescoço e atirar ao mar, Então, o perigo de fazer perecer um inocente.
façamos a nossa meditação interior. Senhor Jesus, aqui na Tua presença nós nos colocamos. E aqui, Senhor, reconhecer que Tu és Deus, Rei e Senhor. Queremos aqui nos apegar à Tua verdade. Senhor Jesus, dá-nos a graça de sermos obedientes às autoridades religiosas, sociais, políticas, do nosso contexto social. É claro, não condizer com os erros de toda e qualquer autoridade. Lutar contra todo e qualquer mal que vier afligir a sociedade. Mas aquilo que for bom, Senhor, que dá-nos a graça de discernir bem e nos apegarmos. Senhor Jesus, todo poder, toda autoridade vem do alto. Por isso aqui, Senhor, dizer para você jovem que está vendo este vídeo, seu pai, sua mãe é a autoridade maior da sua casa. Obedeça-lhes. Filhos, obedecei em tudo seus pais. Na sociedade nós precisamos obedecer às leis sociais. Por isso, Senhor Jesus, dá-nos a graça de um coração voltado à obediência e não à rebeldia, não a toda e qualquer confusão contrária à Tua santa vontade. Senhor Jesus, dá-nos a graça de nos desapegarmos de todo o mal, de todo o pecado e nos aproximarmos mais de Ti e buscarmos santidade. Continue a sua oração, Deus lhe abençoe e até amanhã.